Junho 6, 1 Reis 1, verso 1 a 53. O rei Davi já estava muito idoso, e por mais cobertores que pusessem sobre ele, não se aquecia. Então seus conselheiros lhe disseram: vamos procurar uma jovem virgem para servi-lo e cuidar do Senhor, o rei. Ela se deitará em seus braços e o manterá aquecido. Então procuraram em toda a terra de Israel uma jovem bonita e encontraram Abisag, de Sunem, e a levaram ao rei. A jovem, muito bela, passou a cuidar do rei e a servi-lo. O rei, porém, não teve relações sexuais com ela. Por essa época, Adonias, filho de Davi e Agite, começou a se gabar: eu assumirei o trono. Providenciou carruagens e cavaleiros e também 50 homens que serviam como sua guarda de honra. Seu pai nunca o havia disciplinado, nem sequer lhe perguntava: por que está fazendo isso? Adonias havia nascido depois de Absalão e também era muito bonito. Adonias buscou conselho com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o apoiaram em seu plano. Mas os sacerdotes Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Rei e a guarda pessoal de Davi se recusaram a apoiar Adonias. Adonias foi à pedra de Zoelete, perto de En-Rogel, onde ofereceu sacrifícios de ovelhas, bois e novilhos gordos. Convidou todos os seus irmãos, os outros filhos do rei Davi e todos os homens de Judá, oficiais do rei. Mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda pessoal do rei, nem seu irmão Salomão. Então Natã foi falar com Batseba, mãe de Salomão, e lhe perguntou: você está sabendo que Adonias, filho de Agite, se proclamou rei e nosso senhor Davi nem sabe? Se deseja salvar a sua vida e a de seu filho Salomão, siga meu conselho. Vá depressa ao rei Davi e diga-lhe: meu senhor o rei não jurou a mim que meu filho Salomão certamente seria o próximo rei e se sentaria em seu trono? Então, por que Adonias se proclamou rei? E, enquanto você ainda estiver falando com ele, eu virei e confirmarei tudo que disse. O rei Davi, já bastante idoso, estava em seu quarto, onde Abisag cuidava dele. Batseba foi até lá e curvou-se diante do rei. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: meu senhor jurou diante do Senhor, seu Deus, que Salomão, o filho de sua serva, certamente seria o próximo rei e se sentaria em seu trono. Mas agora Adonias se proclamou rei, e meu senhor, o rei, nem sabe. Ele ofereceu muitos sacrifícios de bois, novilhos gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei para a celebração. Também convidou o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, mas não convidou seu servo Salomão. Agora, ó meu senhor, o rei, todo o Israel espera que o Senhor anuncie quem o sucederá no trono. Se o Senhor não tomar uma providência, meu filho Salomão e eu seremos tratados como criminosos quando meu senhor, o rei, morrer. Enquanto ela ainda falava com o rei, chegou o profeta Natã. Os servos do rei lhe disseram: o profeta Natã deseja vê-lo. Natã entrou, curvou-se com o rosto no chão diante do rei e perguntou: meu senhor, o rei, decidiu que Adonias será o próximo rei e se sentará em seu trono? Hoje ele ofereceu muitos sacrifícios de bois, novilhos gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei para a celebração. Também convidou os comandantes do exército e o sacerdote Abiatar,
estão comendo e bebendo com ele e gritando: Viva o rei Adonias! Mas ele não convidou a mim, seu servo, nem ao sacerdote Zadok, nem a Benaia, filho de Zoiada, nem o seu servo Salomão. Meu senhor, o rei, fez isso sem informar nenhum de seus conselheiros quem será o próximo rei? O rei Davi respondeu: Chamem Batseba. Então ela voltou e ficou em pé diante dele. O rei repetiu seu juramento: Tão certo como vive o Senhor, que me livrou de todos os perigos, seu filho Salomão será o próximo rei e se sentará em meu trono hoje mesmo, como jurei a você diante do Senhor, o Deus de Israel. Então Batseba se curvou diante do rei com o rosto no chão e exclamou: Que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi ordenou: Chamem o sacerdote Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Zoiada. Quando eles chegaram à presença do rei, ele lhes disse: Levem Salomão e meus conselheiros à fonte de Giom. Salomão deve ir montado em minha mula. Ali, o sacerdote Zadok e o profeta Natã o ungirão rei sobre Israel. Toquem a trombeta e gritem: Viva o rei Salomão! Em seguida, acompanhem Salomão de volta para cá, e ele se sentará em meu trono. Será meu sucessor, pois eu decretei que ele reinará sobre Israel e Judá. Amém, respondeu Benaia, filho de Zoiada. Que o Senhor, o Deus de meu senhor o rei, confirme suas palavras, e que o Senhor esteja com Salomão como esteve com meu senhor o rei, e que torne o reinado de Salomão ainda maior que o seu. Então o sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Zoiada, e a guarda pessoal do rei levaram Salomão à fonte de Giom, e Salomão foi montado na mula que pertencia ao rei Davi. Ali, o sacerdote Zadok pegou uma vasilha de óleo da tenda sagrada e ungiu Salomão. Em seguida, tocaram a trombeta e todo o povo gritou: Viva o rei Salomão! E todos acompanharam Salomão, tocando flautas e soltando gritos de alegria. A celebração era tão animada e barulhenta que fazia o chão tremer. Adonias e seus convidados ouviram a celebração bem na hora em que terminavam um banquete. Quando Joabe ouviu o som da trombeta, perguntou: O que está acontecendo? Por que a cidade está nesse alvoroço? Enquanto ele ainda falava, chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. Entre, disse-lhe Adonias. Você é um homem de bem, com certeza traz boas notícias. Pelo contrário, respondeu Jonatas, o rei Davi, nosso senhor, proclamou Salomão o novo rei. Enviou-o à fonte de Giom, acompanhado do sacerdote Zadok, do profeta Natã e de Benaia, filho de Zoiada, sob a proteção da guarda pessoal do rei. Salomão ia montado na mula que pertence ao rei, e Zadok e Natã o ungiram rei na fonte de Giom. Acabam de voltar e a cidade inteira está festejando com grande alegria. Esse é o motivo de todo esse alvoroço. Além disso, agora mesmo Salomão está sentado no trono real e todos os oficiais do rei foram cumprimentar Davi e lhe disseram: que o seu Deus torne a fama de Salomão ainda maior que a sua e que o reinado de Salomão seja ainda maior que o seu. E, deitado na cama, o rei curvou-se em adoração e disse: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje escolheu um sucessor para sentar-se em meu trono, enquanto ainda estou vivo, para ver isso acontecer. Então, em pânico, os convidados de Adonias se levantaram da mesa do banquete e se dispersaram. Adonias, com medo de Salomão, correu para a tenda sagrada e se agarrou às pontas do altar.
Salomão soube que Adonias, por medo, estava agarrado às pontas do altar e dizia: que o rei Salomão jure hoje que não matará a mim, seu servo. Salomão respondeu: se ele for leal, não se tocará num só fio de cabelo de sua cabeça, mas se ele demonstrar más intenções, morrerá. Então o rei Salomão mandou chamar Adonias, e eles o retiraram de junto do altar. E ele veio e se curvou diante do rei Salomão, que lhe disse: vá para casa. Atos 4, versos 1 a 37. Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há ressurreição dos mortos. Eles os prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. No dia seguinte, o conselho das autoridades dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, e também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Cheios do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado, e os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devemos ser salvos. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus, mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Assim, ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si. Que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em Jerusalém sabem. Mas, para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-los de que não falem nesse nome a mais ninguém. Então o chamaram de volta e os ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas por fim o soltaram. Não sabiam como castigá-los sem provocar um tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido, pois o aleijado que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo, nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo,
Porque as nações se enfureceram tanto? Por que perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para guerrear. Os governantes se uniram contra o Senhor e contra seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui nessa cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar tua palavra. Estende tua mão com poder para curar e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Salmo 124, versos 1 a 8. Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. Salmo de Davi. E se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que todo o Israel diga: e se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os inimigos nos atacaram? Eles não teriam engolido vivos com sua ira ardente contra nós. As águas nos teriam encoberto, a correnteza nos teria afogado. Sim, as águas violentas de sua fúria nos teriam afogado. Louvado seja o Senhor, que não permitiu que nos despedaçassem com seus dentes. Escapamos como um pássaro que foge da armadilha do caçador. A armadilha se quebrou e estamos livres. Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Provérbios 16, verso 24. Palavras bondosas são como mel, doces para a alma e saudáveis para o corpo.